Bem, pessoal, começar a fazer um vídeo aqui hoje instrutivo para instalar uma instância de Octoprint e Fluid, Fluid, e uma instância para Clipper, o Fluid ou Mansal, nessa TV Box, Eu tenho instalado aqui nessa Raspberry Pi, eu tenho o Fluid para o Clipper, que eu tenho uma máquina instalada no Clipper. Então, só que é uma máquina, eu uso esse equipamento que já tem um tempo também. E hoje eu vou fazer ela vou instalar ele aqui nessa TV Box, modelo MSX 4K, que ela tem um processador Rockchip RK3229. Então ela tem um preço bem mais barato e você consegue instalar de forma fácil. Eu vou ensinar de uma forma bem fácil para você usar ele tanto com o Octoprint quanto com o Clipper, mas instalar o Fluid ou Mansal, acho que é por aí. E ele tem um preço bem mais baixo, e funciona muito bem. Eu vou ensinar ele a fazer uma instalação sem ter que extrair a ROM dele, você trocar. Você vai usar através de um cartão de memória. Eu vou usar aqui um adaptador, porque aqui é um cartão de memória com micro. Eu vou instalar esse cartão para gravar no computador. Então a gente vai para o computador, que eu vou mostrar como você vai pegar a imagem, e vai formatar para poder usar ele esse equipamento aqui. Antes de levar ela para o computador, eu vou abrir ela aqui. Ela é uma caixa que eu tenho há muito tempo, Então eu vou abrir. Eu já tenho instalado ela na própria NAND, eu já instalei, porque eu não usava ela como TV Box, então eu já instalei direto. Mas depois eu vi uma forma mais fácil de instalar sem alterar. Então você pode comprar uma e usar sem alterar. Olha, um detalhe que eu vou abrir aqui, que é para o modelo, tá? Isso aqui é bom, importante você procurar na placa daquele modelo que você comprar, para você depois, na hora de configurar o Linux, que a gente vai instalar o Linux, você tem acesso, a essa informação que vai ser necessária. Tem umas configurações que vem inserido na própria placa, na serigrafia da placa. Então você procura essa informação aí, que depois, na hora que aparecer lá, eu vou te mostrar para vocês. Aqui no computador a gente vai vamos baixar os programas, no caso a firmware necessário, que é o Linux, o programa de gravação e o PUT, que é o que a gente vai comunicar através do computador com a TV Box, tá ok? Aqui no navegador eu já tenho marcado aqui, então a gente vai no Arbian, .com, www.arbian.com, a gente vai aqui em Downloads e eu vou colocar aqui nos status, eu vou colocar AL, AL, que ele vai mostrar todos os dispositivos que permite instalação, E no meu caso aqui é a TV Box com o processador RK322X, No meu caso é o 9. Eu vou clicar aqui nela e a gente vai esse tipo aqui, que é o Legacy Kernel 4.4, Armbian Booster.
tem vezes que eu coloquei aqui e ela não abriu. Eu vou tentar aqui com o torrent ver se funciona. Ó, não funcionou. Tá ok? Eu vou tentar direct. Também não funcionou. Ontem eu tentei e também estava do mesmo jeito. Então aqui tem outras opções. Aqui clique download opções. Aqui tem umas versões que está mostrando que tem um kernel. Eu não vou pegar essa aqui. Eu vou colocar aqui versões arquivadas, né? E eu vou pegar, baixar aquela lá que está aqui, que é a data 7 de maio, tá? Eu vou baixar esse aqui, ó, tá? Salvar ele aqui. Enquanto abaixa, eu vou instalar o Rufus, que vai ser o que a gente vai usar para poder gravar no pendrive. Então vou abaixar aqui, ó, a versão 3.15, tá? Eu já tenho abaixado, então eu não vou abaixar. Só que agora eu vou só mostrar um detalhe. Se você clica aqui, ele entrou direto. Teve uma hora que apareceu uma propaganda. Você nem clica nessa propaganda, clica de novo e ele vai aparecer essa opção para você salvar. E o outro programa que é necessário vai ser o PUT. Então você vai na www.put.org e vai nessa primeira opção aqui mesmo. Você vai escolher 64 bits x86, né? E vai também abaixar ela para poder fazer a instalação. Já está todos baixados aqui. Então vamos lá. Primeiro que a gente vai fazer é descompactar o firmware. Então você vai, o teu descompactador que você quiser, você vai descompactar. No caso eu já vou clicar com o botão direito e extrair aqui. Ele ficou aqui, ó. E dentro tem um arquivo com extensão img. Eu vou abrir o Rufus, abrir o Rufus como administrador. Bem, aqui agora eu vou plugar o meu cartão de memória através de um adaptador. A gente vai selecionar o local da ISO, né? Abrir. Vai selecionar a unidade, né? E vai simplesmente só iniciar. E vai fazer a formatação, dizendo que vai estar todos os arquivos serão apagados. É isso que a gente quer. Após gravado, eu vou fechar e vou tirar o cartão. Não vou precisar fazer mais nada nele. Vou colocar no adaptador e vou instalar na TV Box. Aqui, né, com o pendrive já na mão, vou tirar o micro SD, vou colocar no adaptador, vou colocar aqui na TV Box, tá? Se ela tiver com o sistema original dela, vai ser a mesma coisa, você vai colocar. Eu vou espetar, no caso, nesse primeiro momento eu vou ter que espetar um monitor e um teclado. Nesse momento eu vou usar esse tecladinho aqui. Eu vou pegar essa coisa USB aqui, vou pôr nele e vou espetar a fonte de energia. Olha, você vai olhar que o LED aqui ele vai acender vermelho no meu caso e vai demorar um tempo, tá? A primeira vez que eu liguei eu até achei que não tinha funcionado, mas depois de um tempinho ele muda de status aí vai acender a outra luz. Ó, agora acendeu.
Eu vou passar aqui para mudar de tela aqui, eu vou passar pro monitor aqui para você acompanhar. Aqui na tela a gente tem, quando você abre, né, passou as legendas até eu conseguir colocar o para poder capturar, acabou chegando nessa tela. Então você tem aqui o RK362, que é o Linux, né? Então ele pede primeiro uma senha de root, né? Uma senha de root. Então eu vou colocar a senha que eu vou criar agora, né? Você põe a que você quiser. No caso, ele é meio chatinho, então você coloca uma senha com números também, né? Com letras e números. Eu vou colocar aqui uma senha, repetir ela. No caso aqui aparece a opção, vou pôr a opção 1. Opção 1. Ele vai pedir para você colocar agora um usuário novo, né? Um usuário. Eu vou colocar para facilitar a nossa instalação, vou colocar pi. E vou criar uma senha para o pi. Ele confirma se realmente vai ser o pi, o nome real. Você dá um enter. E ele já está aí com o Linux já pronto para ser usado. A gente vai entrar com um comando que é para poder configurar o Wi-Fi. O primeiro comando que eu vou digitar vai ser rk322x-config. Digitar o comando, vai aparecer essas opções aí. No caso, ele já identificou que o chip que eu estou usando é o RK32229, que eu vou escolher aqui. No caso, se você for um outro modelo, né, ou algum outro desses que estão aparecendo aqui, né, você escolhe conforme tiver selecionado ali. Eu vou escolher esse meu aqui. No caso, ele pede saber o dispositivo que está sendo gravado. No caso, eu vou colocar uma NAND. Essa opção seria a serigrafia da placa que você tem, né? Quando eu abri, eu mostrei aquele número. Então aqui você vai pegar o número que tiver lá na tua serigrafia e vai escolher. No meu caso vai ser esse primeiro aqui mesmo. Eu vou colocar OK nele. Outra opção seria o chip que você está usando para o Wi-Fi. A minha, ele já até colocou ali um número, né? Então eu já olhei lá e é esse número aí, 6051. Se a tua placa for aquela que já tiver duas bandas, né? Aí provavelmente é o de baixo. Mas o meu, no caso que só tem uma banda, é esse de cima aí. Eu vou colocar OK. A partir deste momento, né, que a gente deu o comando, vai aparecer embaixo, a gente vai dar um reboot. Como eu estou em root, eu vou escrever simplesmente reboot. E o sistema vai reiniciar. Eu vou me logar em root. Vou colocar o usuário root e a senha. Nós temos agora aqui e configurar, né, o nosso Wi-Fi, né? A gente já falou qual é o dispositivo, agora a gente vai configurar. Para fazer isso a gente vai dar o comando arm by -config. Tecla Enter. Aqui a gente vai fazer primeiro, vamos em Network. A gente vai em Network. Vai ter Wi-Fi. No caso eu vou escolher aqui a minha, né?
esse aqui, colocar a senha e sair. Ele vai retornar. Vou retornar e vou em personal. Vou mudar primeiro time zone. Vou colocar América e vou procurar numa região aqui que vai ser São Paulo. Eu vou aqui em hostname para facilitar, tá? Esse hostname você não precisa trocar. Eu vou colocar aqui só para vocês verem que ficou personalizado, né? Vou colocar OK. Eu vou pegar, deixar o box e colocar ele box. Vai ser meu host. OK. Eu fazer o para ter feito fazer o reboot de novo. Só vou fazer essas mudanças. Vou sair. Vou dar um reboot de novo. Agora que eu posso entrar com o usuário Pi e a senha. Bem, a partir desse momento a gente não mais vai precisar usar esse teclado e o monitor externo, né? Eu só vou precisar anotar qual é o do IP, né? No caso está aqui, ó, né? No IP. Eu vou anotar ele e vou a partir daí para o computador. Tá? Vai ficar até melhor aqui que não tinha câmera para capturar. Aqui no computador eu vou abrir o PUT e vou colocar o endereço da TV Box, né? No caso era 92.168.100.220 e vou colocar em Open. Eu vou aceitar e aqui você pode colocar o usuário, né, Pi e a senha. Temos aqui já logado já como Pi. Eu tenho aqui a partir de agora a gente vai fazer a instalação do Octoprint, né, do Clipper e do Fluid. Eu tenho aqui os comandos que eu vou depois colocar lá para vocês, né? Todos os passos que a gente fez aí até agora. Então, aqui a partir daqui a gente vai fazer no PC, né? Que é o nosso caso agora. Vou aumentar um pouco aqui. Então aqui eu vou pegar os comandos e vou transportar ele para esse lado aqui. A gente copiar e colar, né? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o update, né? Colar. Aqui a gente simplesmente aperta o botão direito. Vai aparecer já e você dá o Enter. Ele vai pedir a senha, né? Porque eu estou colocando sudo. Então vai pedir a senha do root. Você põe ela. Esse processo aí eu vou dar uma adiantada. Bem, foi feito o update. Agora vai fazer o upgrade. Dá o Enter. E vou adiantar também. Vai aparecer para dar um Yes, um Y aqui. E eu vou adiantar também. Bem, foi feito o update. Então agora a gente vai instalar o Kial. Que é uma interface que ela vai praticamente automatizar para a gente a instalação. Acho que é o modo mais fácil de você instalar,
né? Eu já fiz instalações do Octoprint, né? E de forma manual ele é muito chato, né? Você tem que editar muitos arquivos. Com esse formato aqui é bem rápido e você instala muito fácil. Então eu vou primeiro dar um comando aqui, que é esse comando aqui, nem sempre acho que é nem necessário, mas vou deixar ele aqui para a gente fazer, né? Tá, ele nem instalou, tá? Era para instalar o Git, né? Mas ele já tinha instalado. Vamos fazer passo a passo aqui. Mudar o diretório. Instalar. Fazer a instalação clonando, né? E abrindo a interface. Certo? Então aqui praticamente é um instalador de todas as coisas que a gente precisa, né? Então a primeira opção aqui eu vou colocar um, né? E vou instalar o Clipper em primeiro lugar. Eu posso instalar qualquer um desses aqui direto, né? Eu vou instalar o Clipper, colocar um, ele vai confirmar o endereço, o destino, né? Confirmar. Ele pergunta quantas instâncias eu quero instalar, né? Quantas? Então aqui que você pode personalizar, colocar duas, três. Eu vou fazer só uma instalação simples, vai ser para uma máquina, duas máquinas que eu tenho, então eu vou colocar uma, uma máquina só que eu tenho, né? Então eu vou instalar uma. Confirma, yes. E também eu vou dar uma adiantada aí. Bem, após instalar o Clipper, eu vou instalar o Moonray. Simplesmente pego 2, Enter. E quer confirmando. Você sim, né? No caso é uma instância só que eu tenho. E mais uma vez eu vou adiantar. A parte estrutural já foi feita. Agora a gente vai ter que fazer a visualização, né? Então que é esses dois aqui, né? Web Interface mensal ou fluid, né? Você escolhe qual você quer desses aqui. Eu instalo os dois também. E, e o Octoprint. E esses outros também, né? Tem outros que você consegue ter acesso também. Eu vou instalar o Fluid, né? Como eu tinha falado. Então coloco o 4 e Enter. E tá falando se eu quero instalar o recurso de câmera, né? Eu vou colocar aqui yes. Os macros também. E vou dar uma adiantada também no vídeo também. Ainda nesse menu aqui, né? Só falta agora o Octoprint. Então, digitar 7 e entra, confirma e mais uma vez eu vou adiantar o vídeo.
Bem, pessoal, agora aqui vai ser a hora da verdade, né? Então vou sair, apertar o Q. Não vou fazer mais nada aí. Tá vendo? A gente já vê aqui que está instalado o Clipper. Está instalado o Monraker, o Fluid e o Octoprint. É uma instância. Então agora eu vou ir lá no navegador, né? E vou fazer o teste. Vou abrir o navegador aqui. E vou colocar o endereço aqui. Primeiro o Fluid. Hostname, então vai ser o mesmo que a gente está usando daqui, né? Que é o Elibox. Ponto local. E vamos ver se funciona. Olha aí. Tá aí. Bem, o Fluid tá entrando. E agora o Octoprint. 92.168.100.220.2.5.000. E aí tá o Octoprint. Então temos os dois aqui. Só basta fazer a configuração. O vídeo eu vou parar por aqui, não vou fazer configuração, né? Que já foi mais de quase uma hora aqui, né? Para mim fazer essa instalação. Então, isso aí fica um próximo vídeo. Caso tenha muita visualização, tenha alguém querendo, né? Aí a gente faz a configuração disso aí. Mas agora é só plugar a impressora e usar, né? Aqui, o mais complicado é aqui, né? Que você vai ter que fazer a sua configuração, né? Através do arquivo, né? Mas isso aí também não é coisa difícil, não. Certo? Então a missão está cumprida. Está instalada na TV Box, né? Eu vou voltar ali na TV Box para me dar a finalização aqui. Bem, aqui na TV Box, né? Agora que já foi a instalação, aí eu venho e desligo ela, né? Tiro também a HDMI, que não vou precisar mais. Não vou precisar mais do teclado. A única coisa que eu vou precisar é o cartão, né? Então eu vou montar aqui. Montar. Falei, essa aqui era uma TV Box que eu tenho já há muitos anos. Eu não uso ela como TV Box, né? Então estava praticamente parado, então achei uma função para ela. Você consegue até rodar o desktop, né? Só que eu fiz a instalação, mas achei muito lento. Aí não convinha não, né? Eu anotei aqui, né, a senha, e que é muito fácil você esquecer a senha, né? E coloquei aqui o endereço também. Você vai pegar, né, quando quiser usar. TV normal na televisão, como TV Box, você usa assim. Quando quiser usar na impressora, né, você põe lá e somente energia elétrica. E você conecta as impressoras aqui. Caso
para conectar 4 impressoras. A câmera eu não vou fazer agora porque eu não tenho uma câmera compatível, então eu não uso também câmera porque fica do lado aqui mesmo, então não acho necessidade para mim, ok? Então fica essa dica aí. Alô pessoal, até o próximo vídeo.